Quero convidá-los a meditarmos na palavra de Deus essa noite e abrir juntamente comigo a sua Bíblia, a primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1 ao 13, nós vamos ler. Amém? A palavra de Deus diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? O apóstolo Paulo, ele vai escrever esta carta, esta epístola, melhor dizendo, 1 Coríntios, por volta do ano 52 a 54 depois de Cristo. Ele está escrevendo, irmãos, a uma igreja problemática, uma igreja cheia de facções ou divisões no seu meio. Grupos haviam se formado dentro da igreja, grupos maléficos, de líderes que estavam dividindo a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vem escrevendo esta sequência de capítulos, que vai do capítulo 11 ao capítulo 14, como sendo para instruir a igreja em Corinto a respeito do bom uso dos dons do Espírito Santo de Deus. Então Paulo vai escrever à igreja para ensinar aquela igreja como deveriam se portar, como deveriam buscar os dons espirituais e como esses dons servem verdadeiramente à igreja. Nesta sequência que encontra-se aqui o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O capítulo 13 que vem discorrendo sobre o amor, o maior de todos os dons. O amor, não o amor de um homem para uma mulher, mas um amor divino. Este amor que eu posso dizer como o azeite que tem que regar a vida de todo cristão. É o amor divino,
É o amor de Deus por nós que precisa nascer também em nossas vidas a partir do momento que nos convertemos a Cristo. É o amor de Deus que Paulo está falando. É o amor que une a igreja. É o amor que faz com que o dom espiritual ele seja bem aplicado no meio da igreja do Senhor Jesus. É o amor de Jesus que Paulo vem pregando. Porque muitas vezes esse amor ou estes dons, eles podem ser falsificados. Pessoas podem inventar que têm dons espirituais. Estes dons podem ser usados de maneira errada. E os dons também podem ser usados ou exercidos por crentes carnais. E isto é algo até contraditório ao nosso ver, porque normalmente nós olhamos para a comunidade de fé em que nós vivemos e que nós estamos todos os dias e pensamos que os dons são dados para as pessoas mais espirituais da nossa igreja e da nossa casa espiritual. Mas nem sempre é assim. Pessoas carnais que ainda não tiveram uma conversão genuína a Cristo podem estar falsificando os dons de Cristo em sua vida, ou utilizando dons sem o amor de Deus verdadeiramente em sua vida. Mas esta carta, e Paulo vai instruir a igreja, dizendo que tudo na vida do cristão deve ter o amor de Cristo dentro de si e dentro das nossas ações. Alguns biblistas vão nos dizer e vão comentar que se Paulo não tivesse escrito nada mais na sua vida a não ser este capítulo ou esta sequência de capítulos da 1 Coríntios, já seria suficiente para ele ser considerado um dos maiores escritores sacros de todos os tempos. Para vermos a importância que este capítulo tem para a vida do cristão, e como são poucos que discorrem sobre o amor, eu gostaria nessa noite de discorrer com os irmãos rapidamente, até o nosso horário, a respeito deste capítulo 13 de 1 Coríntios. Sei que apenas arranharemos a superfície deste capítulo, porque demanda muito mais tempo de estudo e um aprofundamento ainda maior em várias partes dele, mas certamente teremos uma noção do que é o amor de Cristo nessa noite para também as nossas vidas. O 13º capítulo desta primeira epístola vai nos falar do amor cristão que não tem falsidade. Aquele que ama sem esperar recompensa dos outros. Jonathan Edwards, grande pregador e expositor da palavra, ele disse: o amor é tão vital que sem ele todas as outras qualidades não têm valor algum. E veja o que Paulo vai escrever no primeiro versículo do capítulo 13, quando ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens ou dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Não estamos falando aqui de qualquer eventualidade, algo que nós vemos normalmente. Paulo está dizendo: pegue alguém que fala vários idiomas humanos. Olha, aquele homem é um superdotado, ele fala vários idiomas. Ele é um poliglota, ele fala 7 idiomas, 10 idiomas. Ele fala várias línguas, mas não basta isso. Ele fala ainda a língua dos anjos. Ele se comunica com os anjos. Veja que homem espetacular, super-homem é este. Mas Paulo está dizendo, não importa se ele fala a língua dos brasileiros, a língua dos alemães, a língua dos homens de olho puxado, não importa qual idioma que ele fala, não importa se você consegue se comunicar verbalmente em português bonito ou não, se você fala bem, se você fala errado, se você fala com os anjos, se você fala com o Espírito, se isto não estiver cheio do amor de Deus, nada vale na tua vida.
Porque a vida do cristão tem que ser regada pelo azeite do amor de Deus. Se você fala bem ou fala mal, se você talvez não fale bonito português, talvez você se comunique errado no português, mas a tua vida é cheia do amor de Deus. Para Jesus Cristo isto vale, para Deus isto já vale, porque o ideal e o propósito aqui não é sermos bons para os homens apenas, mas estarmos ligados diretamente com a graça e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então precisamos estar cheios do amor de Deus. A Bíblia, neste versículo, vai dizer: seria como um metal que soa, ou como sino que tine. Algumas versões vão dizer como gongo ou como símbolos. Estes eram instrumentos utilizados em cultos pagãos na época de Paulo. Eram instrumentos utilizados para os cultos pagãos. Talvez Paulo esteja dizendo aqui: você falar língua dos homens, ou você falar a língua dos anjos, sem amor, não tem nada, ou não vale mais do que um culto pagão. Se não estiver a tua vida recheada do amor de Deus, não passa mais do que a importância de um culto a ídolos. Pegue aí, irmãos, um exemplo nosso, um carnaval da vida, um São João da vida, em que várias pessoas vão pulando atrás de um trio elétrico, escutando as músicas deturpadas que se cantam hoje no mundo, estão ali fazendo um culto à carne, bebendo, se prostituindo, correndo atrás. Paulo está dizendo mais ou menos isso, contextualizando para o nosso dia. Se você fala línguas, mas não tem amor, não passa de um momento de prazer que você está falando, não passa de um soar de uma campainha que soa, ecoa um pouquinho e para, mas aquele que tem o amor de Deus na sua vida, até o que você falar vai prosperar, até o que você pregar vai dar frutos, porque o amor de Deus está dentro de você, e tudo que você fala é cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do amor de Deus na tua vida. Mas eu quero, antes de prosseguir, falando das características do amor, do verdadeiro amor, eu quero introduzir no nosso sermão essa noite, nesta prédica essa noite, eu quero falar sobre um personagem símbolo do amor na Bíblia Sagrada, que é o personagem mais conhecido por nós, e o nome dele está aqui, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos falar de amor sem falar de Jesus. Nós não podemos entender o que é amor sem tentar entender Cristo. Nós não podemos nos aproximar do amor sem nos aproximarmos de Cristo, porque Deus é amor. Porque o nascimento do amor, o que faz o amor nascer dentro de cada um de nós é Jesus. Não há outro mediador, não há outro fazedor de amor, a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus tem uma mensagem central, e todos nós sabemos qual é. Do Gênesis ao Apocalipse, o centro, tudo converge para uma coisa, que é a cruz. A cruz de Cristo, pelo qual nós estamos aqui essa noite. Foi através da cruz de Cristo, e é sempre bom lembrarmos isto, para não nos considerarmos melhor do que ninguém, porque foi através da cruz de Cristo que nós podemos alcançar a salvação das nossas vidas. Era para cada um de nós termos padecido pela nossa salvação, mas não foi assim. Jesus Cristo, com seu amor infinito, que não pode ser calculado, se entregou e se doou pelas nossas vidas.
E eu quero pegar um exemplo que está contido no Primeiro Testamento da Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo 22, e eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Gênesis 22, nós vamos encontrar uma história muito conhecida de todos nós, que é a história de Abraão e seu filho Isaque. Veja o que diz a partir do versículo 10, quando a palavra de Deus, antes disso, discorre que Abraão e sua esposa não podiam ter filhos. E Deus concede um filho a ele, já em idade madura, já em idade elevada, eram anciões. E Deus concede que eles tenham um filho, o nome é Isaque. Quando um belo dia, Deus chega para o patriarca Abraão e pede a ele um sacrifício. Não estava difícil de fazer um sacrifício, mas esse que Deus pede é especial. Porque Deus diz: eu quero que você sacrifique o teu filho, o teu único filho. Para quem é pai e mãe, imaginar algo assim, perder um filho, é algo inimaginável, é uma dor terrível, deve ser. Imagine agora, Deus pede o único filho de Abraão, mas ele não nega a Deus nada do que Deus lhe deu. Sobe o monte com o menino, vai levando a lenha, vai levando fogo, amarra o menino para ser colocado como sacrifício diante de Deus. E ele vai imolar o seu filho, ele vai matar o seu filho. Ele vai pegar a faca, o cutelo, e vai esfaquear o seu filho e depois queimá-lo, como um sacrifício vivo a Deus. Mas veja o verso 22, veja o capítulo 22, verso 10. Quando a Bíblia diz que Abraão está prestes a fazer isso, a palavra de Deus diz: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Eu tomo este exemplo aqui para lembrar os irmãos que esta posição de Isaque é a nossa posição. Esta posição de amarrados para sermos sacrificados era a posição de cada um de nós. Se Jesus Cristo, simbolizado aqui pelo Cordeiro, se Jesus Cristo não tivesse sido colocado em nosso lugar, de maneira proposital, de maneira agradável a Ele, se Jesus não tivesse feito isso, nós teríamos sido sacrificados. Mas entendamos nessa noite, mais uma vez, e relembremos isso, que não somos merecedores da graça de Deus, não somos dignos da graça de Deus, mas só estamos aqui porque Ele se sacrificou em nosso lugar, Ele se doou no nosso lugar, Ele se colocou para ser sacrificado por mim. Eu só estou aqui porque Cristo Jesus morreu da cruz do Calvário para remissão dos meus pecados. Isso também vale para cada um de nós que estamos aqui essa noite. Esse é o símbolo de maior amor. O Deus Criador do universo não precisava fazer isso.
Ele se entregou para morrer no meu lugar, por me amar. Simplesmente por me amar. Ele não me pede nada em troca. E Ele não te pediu nada em troca para isso. Jesus apenas me dá a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. Gálatas 4, versos 6 e 7. A palavra de Deus vai dizer: e porque sois filhos, Deus enviou os vossos corações. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus para Cristo, ou por Cristo. Veja, irmãos, Jesus não precisava morrer, mas Ele morreu, e além de me salvar, que isto já bastava, além de me salvar da condenação eterna, Ele ainda nos faz herdeiros dele com Deus. Através de Cristo Jesus, nós somos herdeiros, nós temos direito a entrar nos céus, através não das minhas dádivas, não dos meus dons, mas através do amor eterno do Pai, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está aqui essa noite. Por isso a Bíblia Sagrada está repleta de versos de amor da Trindade. Abra a tua Bíblia em 1 João, capítulo de número 4, verso 8. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8. A palavra de Deus vai dizer assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ainda 1 João capítulo 4, versos 15 e 16, a palavra vai dizer: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Ainda vamos para Efésios capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios capítulo de número 2, verso 4 e 5. A palavra de Deus vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Pelo muito amor, mesmo nós ainda estando em pecado, Deus já estava nos amando como aqueles que poderíamos ser salvos, e nós estamos aqui porque o amor de Deus, Ele nos alcançou. O amor da cruz de Cristo nos alcançou. A palavra de Deus, num verso muito conhecido de todos nós, lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele nos amou, por isso nós estamos aqui esta noite. Por isso que, para entendermos o verdadeiro amor, precisamos procurar o dono do amor, que é o Senhor e Salvador Jesus. Mas quero continuar com os irmãos, ainda no tempo que tenho, falando sobre algumas características do amor, ou do verdadeiro amor. Vamos voltar ao nosso texto de 1 Coríntios 13. Vamos aos versos 4 e 5. A palavra de Deus diz assim, de 4 a 7. O amor, ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso.
O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Estas são as características do verdadeiro amor. Ele é paciente e benigno. Ele é amável com todos. Ele não faz discriminação. Ele não faz discriminação se a pessoa está cheirosa ou se a pessoa não está. Ele não faz discriminação se a pessoa é da alta sociedade humana ou não. O verdadeiro amor, ele abraça tanto fraco como forte. O verdadeiro amor, ele não é exclusivista. Ele abraça a todos. Este é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não arde em ciúmes. Ele não se ensoberbece. Este ciúme aqui é o ciúme maligno. Ele não arde em ciúmes. Ele não é indulgente com condutas grosseiras. Ele não trata mal, grosseiramente as pessoas. Ele não procura os seus interesses particulares e pessoais. E aqui eu preciso dar uma pequena pausa para falar sobre esses interesses humanos. Porque todo homem e toda mulher que não tem, ou que ainda não tem completo o amor de Deus na sua vida, ele sempre vai procurar os seus interesses. Você sempre vai procurar o melhor para você, o mais confortável para você. E é impossível ao homem e à mulher, ao ser humano que não tem o amor de Cristo na sua vida, falar como João Batista falou, que ele cresça e que eu diminua. É impossível ao homem carnal, com amor humano, falar isso. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 3, versos 26 a 30. João 3, 26 ao 30 vai dizer: e foram ter com João, os discípulos de João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Em tempos de redes sociais, em tempos atuais, em que a igreja está vivendo um avanço que nos nossos avós, os fundadores da igreja, talvez nem imaginassem que ia acontecer. Em tempos modernos como hoje, que a igreja cresce, se enche, grandes templos são construídos, as pessoas estão esquecendo do amor divino, do amor de Cristo. Do amor que diz assim: eu não quero aparecer, eu quero ficar escondido, eu quero pregar, mas eu não quero que vocês se lembrem de mim. Eu quero que quando termine esta pregação, vocês se lembrem da palavra de Cristo Jesus. Eu não quero cantar para me aparecer, eu quero cantar para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Isso é o mais difícil, irmãos, dos nossos dias,
Porque o rapaz começa a cantar, já posta na rede social, já quer conseguir várias agendas. O pregador começa a pregar, já quer sair sendo um grande pregador no meio do nosso país. E não é isso que o Evangelho de Cristo ensina. O Evangelho de Cristo ensina simplicidade. O Evangelho de Cristo nos ensina o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor de Cristo fala como João Batista falou: eu não quero aparecer, porque eu não sou o noivo. E quem tem o noivo, quem tem a noiva é o noivo. E vocês estão casados com Cristo Jesus. Então quem tem que aparecer é Cristo nas nossas vidas, e não nós nos aparecermos. Jesus está sumindo dos púlpitos e das pregações de alguns pregadores. Jesus está sumindo da vida de alguns cantores que estão se colocando como popstar, como estrelas, estão crescendo e Cristo está sumindo. E o que acontece? Não há transformação de vidas. Estamos vendo igrejas inchadas, cheio de pessoas que não têm a sua vida transformada por Cristo, não têm a sua vida transformada pelo amor de Jesus. Mas eu creio que a nossa geração, a nossa igreja, ela será revestida do azeite do amor de Deus, e nós seremos a flecha que atinge o inimigo, mas a flecha que atinge para dizer: quem te salvou foi Cristo, quem te redimiu foi Cristo. Eu não salvo, eu não transformo, até porque não fui eu nem você que morreu na cruz do Calvário. Quem morreu foi Cristo Jesus pela tua vida. Quem morreu foi Jesus pelas nossas vidas. Precisamos nos encher do amor de Deus, para que Cristo seja glorificado na vida da igreja atual. O amor não procura seus interesses. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 2 e 3, quando ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meu Deus! Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Meu Deus, isso é inconcebível para um homem sem o amor de Deus na sua vida. Você dizer: eu estou alegre porque estou passando por provações. Ninguém normal, ninguém com apenas o homem carnal dentro de si vai dizer: eu estou alegre porque eu estou passando provações. Eu estou alegre porque eu estou passando momentos de necessidade. Ninguém. Mas a palavra está dizendo aqui por quê? Porque quem passa e reconhece que Jesus Cristo é quem está na sua vida, é que pode passar a provação dizendo: eu te agradeço, Deus, porque eu estou sendo provado, porque eu estou sendo aperfeiçoado nesta provação. Eu te agradeço, Deus, porque eu não estou sozinho, e você não está sozinho no meio da luta, mas Jesus Cristo está com você. Quem tem o amor de Cristo dentro de si, a palavra de Deus disse: Deus está com ele. Então, se você está em prova, Deus também está te provando, mas Ele vai te dar o escape no momento certo. O amor não se ofende com rapidez, não fica guardando mágoas. Veja, irmãos, tem pessoas que perdoam pela metade. Ele te perdoa hoje, mas ele guarda na sua caixinha de mágoas do seu coração tudo o que você fez para ele. E daqui 1 ano, 2 anos, aquele perdão não realmente foi liberado no teu coração. Tem pessoas que guardam mágoas, mas o verdadeiro amor não se ofende com rapidez. Ele não guarda mágoas. O verdadeiro amor, ele tudo suporta. E para que suportar tudo? Eu posso te perguntar. Porque nós somos chamados com um objetivo. Nós fomos chamados para que outros cheguem a Cristo através de nós.
Então suportar tudo aqui é para que outras vidas venham se chegar a Cristo também, assim como nós nos chegamos. E para terminarmos, eu gostaria de convidar os irmãos a voltar a abrir as suas Bíblias em 1 João capítulo 3, do 16 ao 19. E fazermos um autoexame rápido das nossas vidas. Quando a palavra de Deus diz, 1 João 3, 16 a 19. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão passando necessidade, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, de boca para fora, João quis dizer, mas por obras e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante deles asseguramos nosso coração. Sem o amor de Cristo em nossas vidas, nenhum dom pode ser bom. É esse amor que nos faz sair muitas vezes de nossas casas para pregar a palavra de Deus. É esse amor. Esse amor que fez você vir aqui essa noite na casa do Senhor. É esse amor que nos faz amar a Deus. Você não consegue amar a Deus se não for assim. É esse amor também que faz você amar o teu próximo, porque é a imagem e semelhança de Deus. Eu te pergunto, você conhece algo desse amor? Ou ainda, você pratica esse amor ao seu próximo e principalmente aos irmãos de fé? Você pratica esse amor paciente e benigno, esse amor que não arde em ciúmes, esse amor que não é indulgente, que não é grosseiro, esse amor que não procura os seus interesses. Você pratica o amor que não se ofende com rapidez e o amor que tudo suporta? Esse é o amor que Deus busca que nós também tenhamos, porque este é o amor de Deus para com as nossas vidas. Este capítulo nos ensina o verdadeiro sentido dos dons e o bom uso deles. Toda a nossa vida deve estar cheia do amor de Deus. E como disse Paulo, no 13º versículo do capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor.